Obrigado. Bom, bem-vindos. Então, nossa palestra de hoje, espiritualidade sadia em tempos turbulentos. Por que tempos turbulentos? Por que espiritualidade sadia? Há alguma espiritualidade que não é sadia? Então vamos começar aos poucos. Vamos começar com os tempos turbulentos, que é algo que todo mundo tem consciência, que nós vivemos num turbilhão de emoções, de pensamentos, de valores, mas vamos procurar contextualizar isso dentro de um paradigma sociológico. Vamos começar com Bauman, tá? Que começou, vocês sabem, a tratar desse tema da pós-modernidade ainda nos anos 90 e que desenvolveu, cunhou o termo modernidade líquida no início dos anos 2000, quando estava começando a internet. E a gente vai ver como o espiritismo se correlaciona com a filosofia, com a sociologia, com a ciência. Inclusive se fala, não é, que sempre que a ciência chegar a um ponto em que houver uma certeza, porque tudo é relativo, né? Mas houver uma certeza bastante forte, bastante robusta, o espiritismo vai se adequar àquela questão. Porque efetivamente, cada vez mais, nós vemos que a ciência, a filosofia, a sociologia traz parâmetros que estão de acordo com a doutrina dos espíritos. Vejam a questão dos exoplanetas, por exemplo. O que são exoplanetas? São planetas que estão situados em órbitas de outros sistemas estelares que não o Sol. E cada vez mais o telescópio Hubble, o telescópio James Webb acham planetas em zonas de habitabilidade das suas estrelas que talvez tenham água líquida, que é uma condição, um requisito para a vida inteligente. Então, o que isso vem ao encontro? Ao encontro da pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios básicos do espiritismo. Ao lado da existência de Deus, da evolução, da comunicabilidade entre consciências encarnadas e desencarnadas, da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Mas, como nós temos bastante tema, bastante estrada hoje, vamos focar aqui na questão da modernidade. E se eu passar 5 minutos, eu acho que vocês vão me perdoar, porque eu acho que vocês vão gostar dessa palestra. Modernidade sólida. Como é que era a modernidade dos anos 40, 50, 60? Modernidade dos nossos pais, a modernidade dos nossos avós. Porque o nosso tempo é agora. Ah, no meu tempo? Não. Nosso tempo é agora, 2025. Como é que era essa modernidade antiga? Ela era ordenada, ela era previsível, ela era estável. Claro que existiam mudanças, tudo muda, mas as mudanças eram mais paulatinas, eram mais gradativas, eram mais devagar. Vejam como é que eram as relações econômicas. O cara fazia um curso de torneiro mecânico no Senac de São Paulo, e tinha um emprego ali de 20, 30 anos na Ford, na Volkswagen, no ABC Paulista. E não precisava se preocupar. Se ele fosse um cara mediano, não precisava ser um gênio. Fosse um cara mediano, chegasse na hora certa, fosse uma pessoa cordial, ele tinha emprego para 20, 30 anos. Isso continua hoje, gente, em 2025. Outra questão, as relações afetivas. Como é que eram as relações dos nossos pais? Né? Então, existia primeiro o flerte, aquela aproximação, aquele piscar de olhos por trás do leque, né? Depois se admitia o noivo ou o namorado na sala. E não podia ir ao cinema sozinho com o namorado no escurinho. Tinha o tal de chá de pera que ia junto, um irmão, uma irmã, uma prima. Né? Então era flerte, namoro, noivado. Aí se tinha alguma aproximação física muito tênue, né? Muito tênue. Né? Depois o casamento. E às vezes as coisas não iam bem no casamento por falta de uma intimidade maior na fase pré. Mas era assim essa modernidade sólida, era assim que as coisas aconteciam. E houve uma transição. Essa transição, para quem é mais antigo, vai se lembrar dos livros do Alvin Toffler, que falava da aldeia global, as telecomunicações. Então tu via a Copa de 70 acontecendo, tu via o gol do Pelé sendo marcado ao vivo. Aquilo foi uma revolução, né? Depois começou a haver esse mecanismo da globalização. Os capitais fluidos, né? Então, fábricas se mudando para cá e para lá para economizar recursos, né?
gente, né, tendo que se mudar, migrações, etc, etc. Essa globalização, de certa maneira, enfraqueceu o Estado-nação. E houve, digamos assim, uma perda de poder por parte dos Estados. Né? E cada vez mais a gente observa que o poder econômico se sobrepõe muitas vezes ao poder político. Veja o que está acontecendo agora com a questão das tarifas. Não é? Parece que estão ao capricho de alguém, parece que não há, digamos assim, uma mentalidade sólida, racional por trás desse jogo de tarifas. Aí, gente, chegou a famosa internet. Não estou falando em redes sociais, muito menos inteligência artificial. Estou falando em internet. Aquela internet de escada, que a gente ia meia-noite e meia, né, ligar, e porque tinha mais linha, né? Às vezes tinha gente que tinha 2 telefones, um só para a internet. Essa internet antiga, que revolucionou tudo, gente. Daqui a pouco, o mundo inteiro estava ali ao alcance da tua tela, ao alcance do teu teclado. E aí começou a modernidade líquida, que é caracterizada por uma fluidez, por uma volatilidade, por um estado de transitoriedade e de incerteza muito grande. Tudo que é sólido se desmancha no ar. O que era ontem já não é hoje. O que é hoje já não vai ser amanhã. Mas com uma velocidade espantosa. Então vejam, né, nas relações afetivas, né, existe hoje, né, já há bastante tempo, o ficar. Ficar não existia nos anos 60. Né? É uma novidade que começou, né, lá pelos anos 80, 90. Tá? Então, amizade colorida, amigo com benefícios, etc, etc, etc. Né? As relações econômicas. Pô, todo mundo é MEI hoje, todo mundo é PJ. Quer dizer que todo mundo assume o risco da atividade econômica para si também. E o 13º, e as férias, e aquela questão antiga, não é? De ter colegas, todo mundo trabalhando em casa e separado. Né? Hoje eu estou presencial, hoje eu estou presencial assíncrono, hoje eu estou presencial síncrono. O que é isso? Então, eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, eu estou apenas pintando um quadro para vocês, o quadro da atualidade. Como essas questões todas, não é? Trazem instabilidade, porque as coisas são fluídas, é o estado líquido, né? O estado líquido, ele não assume uma forma, ele assume a forma do seu container, ele é fruto do seu tempo, está aqui, daqui a pouco está no copo, está com uma forma diferente, ele não tem uma forma sólida que se mantém estável, ele está sempre modificando-se, e isso naturalmente traz insegurança e traz ansiedade. O que é isso? Vão gerar prejuízo. Deve ser alguma coisa do Balma aí, que não gostou do que eu falei, né? Bom, então, gente, o que nós temos hoje? Nós temos uma busca pela felicidade, que é, em última análise, o objetivo mais recôndito de todo mundo, que se faz com muito mais intranquilidade, com muito mais turbulência. Existe um excesso de alternativas. Veja, eu estou com a voz meio ruim, né? Então eu cheguei lá numa farmácia e pedi, me dá um antigripal. Nem era antigripal que eu queria. Daí a pessoa tinha 12 tipos de antigripal. E, na verdade, nem é antigripal, porque, na verdade, não mata a gripe, apenas atenua os efeitos. Né? Então, antigripal é um termo marqueteiro também. Não, pensando bem, me dá uma pastilha. Né? Qual que o senhor quer? Quais que tem? Para quê, né, gente? Eu queria comprar logo a tal da pastilha, essa. E veio 13 tipos de pastilha, 14 tipos de pastilha. Aí eu pedi, mas essa aqui é a genérica da outra. Né? Tá, então pode ser essa aí. Tá bom. Então, o senhor vai querer de 6, 12, 18 ou 24, sei lá, me dá qualquer uma, né? Esse excesso de alternativas, gente, também é ruim. Tu vai comprar sabão em pó, tem 15 marcas de sabão em pó. Tu vai comprar ração pro cavalo, tem 12 tipos e um mata os cavalos. A gente não sabe, né? A gente está vendo na televisão, na mídia. Então, vejam, né, como isso traz instabilidade também. Então, nós temos esse excesso de alternativas,
uma pretensa liberdade que, na verdade, não é uma liberdade que nos faz bem. Também há o esvaziamento das instituições comunitárias. A igreja, mas o pastor pede dízimo e compra carro, ou usa para uma amante. Nós temos o sindicato. Mas o sindicato só está preocupado em defender a cúpula. As instituições, como Correio, Exército, como se acreditava antes no Correio, por exemplo, hoje em dia ninguém mais acredita. Então, houve uma corrosão em relação a essas instituições comunitárias, instituições políticas, então, partido político, então, gente, né? O que é isso, gente? A gente não sabe mais qual a linha ideológica que segue, aquele monte de siga, avante, podemos, não podemos, né? Solidariedade, né? São partidos, assim, são palavras, né? Uma sopa de letrinhas, para usar aquela expressão da nossa música, né? E nós não sabemos exatamente quais são os valores, quais são as conexões que estão por trás. São 15 partidos que não dizem nada. A gente conhece 2 ou 3. Esse é assim, aquele é assado, aquele outro é assim, e os outros 12, 14. Eu não conheço, eu não estou acompanhando. Vocês também não devem conhecer, porque realmente é muito difícil. Fulano saiu do partido X e partiu para o Y. Mas o que é isso, gente? A gente não sabe o que era o partido X, nem sabemos o que é o partido Y. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação em que, teoricamente, olha a questão do antigrupal, das minhas pastilhas, nós temos mais liberdade, entre aspas, menos segurança, mais conexões. Eu tenho 357 amigos no LinkedIn. Que legal, e o que eu estou fazendo agora? Não estou desempregado. Mais conexões, menos vínculos. Tenho 1.800 amigos no Insta, tá? Mas faz 4 finais de semana que ninguém te convida para sair. Mais consumo, menos satisfação. Muitas vezes as pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, parcelam em 20 vezes, né, para impressionar pessoas que sequer conhece. Um vizinho, né, uma mulher que ele está interessado, que ele nem sabe muito, né, vai lá, faz uma compra vultosa. Então, gente, esse consumo dá menos satisfação. Tu tem aquele impulso, compra roupa, depois tu chega em casa, bota a roupa. Mas eu já tinha um terno azul, exatamente igual a esse. É aquela coisa impulsiva, né? Aquela coisa de momento. E é tudo urgência, quanto mais na internet. Né? Tem que comprar agora, porque senão vai ficar mais caro. Tem que comprar agora, senão vai acabar. Então, jogam com essa urgência. Então, gente, nós temos essa situação dessa modernidade líquida, fluida, que está cada vez mais trazendo ansiedade. Agora, essa fluidez também encerra dentro de si o quê? Uma certa ambivalência. Porque algumas coisas não mudam nunca. Não mudam nunca. Em última análise, é tudo H2O, esse mundo líquido, né? Tudo tem por base a água. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Ou seja, dentro dessa impermanência, há uma constante, que é a formação de tribos. Continuamos formando tribos como era há 5.000 anos atrás. Tem a tribo do botafoguense, do flamenguista, do vascaíno. Tem a tribo do partido A, do partido B, da conexão ideológica A, da conexão ideológica B. E existe essa guerra permanente de todos contra todos nas redes sociais, que também se reflete, às vezes, fora das redes sociais. Isso é uma pena, mas esse tribalismo é uma coisa que é assim com o ser humano, assim comigo, nós e os outros. A ele é o diferente, ele vai ser alijado, ele vai ser afastado. Também há aquela concepção antiga, né, que contraria a máxima kantiana mais elementar. O que o Kant dizia? A coisa mais elementar que Kant falava. Cada homem, cada mulher é um fim em si mesmo. Nenhum ser humano é um meio para os fins dos outros homens. É a segunda formulação do imperativo para ser bem didático. Mas, o hoje, 2025,
Tem muita gente que faz de tudo para tornar o outro um meio para seus fins. Tanto que tem tentativa de escravidão hoje, gente. Tem pessoas que tentam escravizar o ser humano em 2025 e conseguem. E conseguem. Há também um domínio absoluto de uma pequena casta que está no ápice dourado da pirâmide sobre todos os demais. E cada vez aparecem menos. E cada vez mandam mais. Os senhores sabem, é o senhor Musk. E existem milhões de outros. Milhões não. Milhares de outros. Não chega a 1 milhão. Né? Chegam milhares de outros. Que mandam no mundo como se fossem eleitos, como se tivesse um mandato democrático, mas tem muito mais poder do que um político tradicional. E como é que fica? Esse poder é legítimo? Como é que se controla? Através do algoritmo? Através do sistema? Quando a gente liga, estou sem luz aqui em casa, e a atendente fala, não posso fazer nada que o sistema está fora do ar. O sistema é uma coisa, né, sobrenatural, o sistema pode tudo. E agora o algoritmo também. A gente não sabe quem é que pode mais, o sistema ou o algoritmo. Então, nós temos essa ambivalência, porque ainda que o mundo seja fluido, ainda que o mundo seja muito rápido, muito veloz, não é mais uma corredeira, é uma cachoeira já, né? Continua havendo tribalismo, continua havendo xenofobia, continua havendo exploração do homem pelo homem, continua tendo a ideia de que todos devem ser tratados como meios e não como fins em si mesmos, meios para o meu capricho. Então, isso não mudou, gente, isso não mudou. Mas, e agora começa a segunda parte da nossa conversa, como é que dentro do espiritismo, dentro de uma proposta de espiritualidade sadia, que é o espiritismo, pelo menos vocês que são simpatizantes ou já são adeptos do espiritismo sabem que ela nos proporciona uma fé raciocinada, não é nada imposto, isso é dogma, isso é mistério, não, a gente vai entender aquilo que não é possível que a gente possa entender, aquilo que está no escopo da nossa compreensão. E nós não temos ritos aqui. Não existe sacerdote, não existe um ritual que tem que ser seguido. Não. Nós estamos conversando, eu estou aqui hoje, amanhã qualquer um de vocês pode estar aqui, desde que prepare um tema e consiga apresentá-lo à luz da doutrina de Kardec. Então, como resolver? Em primeiro lugar, nós temos que desenvolver uma teoria crítica em relação ao algoritmo, em relação ao sistema. Então, alguém é candidato ao emprego, e sabe que a primeira peneira vai ser feita pela IA, inteligência artificial. Não vai chegar no recrutador. Vai ter que dizer, eu vou ser prejudicado nesse processo seletivo por causa disso. Quem sabe você sabe chegar e dar seu recado. Quem sabe, você me chame porque esse dado aqui eu preciso explicar. Não se render ao sistema de antemão. Eu nunca vou passar pelo crivo do algoritmo. Não temos que aceitar tudo. Mesma coisa o sistema. O sistema está fora do ar. Olha aqui, minha amiga, olha aqui, meu amigo. Eu estou pagando esse serviço há não sei quanto tempo. Fala com o supervisor, procura me arrumar isso manualmente, me dá o número do protocolo. Eu vou te avaliar mal quando acabar a ligação aqui, eu vou te avaliar mal. Vou te avaliar muito mal, porque eu não aceito essa ideia de que o sistema está fora do ar. E eu não vou ligar daqui a 15 minutos, porque daqui a 15 minutos eu vou ter que falar com mais 8 pessoas até chegar a ti. Dá um jeito. Então nós temos que nos rebelar, gente. A gente não pode aceitar a ditadura do algoritmo, a ditadura do sistema. Depois, nós temos que, dentro do possível, gradativamente, procurar trocar a competição pela cooperação. Porque a competição é a lei da selva, gente. O nosso princípio inteligente esteve em contato com os reinos inferiores da criação por milhões de anos. E no reino animal, o princípio inteligente precisava submeter os outros para a sua autocontenção, pela sua autopreservação. Agora que nós estamos numa estrutura agrária, estrutura humana, nós podemos cooperar com os outros, nós não precisamos mais competir. Não é mais a lei da selva. Eu sempre falo aqui, vou falar mais uma vez, eu ser repetitivo,
Na lei da selva, ou a gazela corre mais do que o tigre, ou ela vira almoço. Ou o tigre pega uma gazela a cada 3 dias, pelo menos, ou ele e seus filhos, se for uma tigra, né, vão morrer de fome. Então, num planeta primitivo como o nosso planeta ainda em estágio muito evoluído, os seres se destroem uns aos outros. Mas nós não estamos mais nesse patamar. Nós estamos já com o nosso livre-arbítrio e com o nosso princípio inteligente individualizado numa alma encarnada, que está aqui, né, em cada um de vocês. O que nós somos de última análise? Somos seres espirituais vivendo momentaneamente uma experiência material. Para quê? Para aprender, para desenvolver experiências que só aqui, na matéria, que nós podemos. Por quê? Porque aqui a matéria é que nos permite os contrastes. E nós precisamos dos contrastes para obter ganhos de consciência. Então, está frio, está calor, está escuro, está claro. Você tem alguma coisa aqui, uma pessoa, um amor, daqui a pouco aquele amor se vai. Essa alternância entre os estados, no nosso estágio evolutivo, é que permite o ganho de consciência, permite a evolução, em última análise. A gente precisa disso, né? Nós também temos o mérito, né, para combater a ansiedade advinda da modernidade líquida. Nós temos que ter a percepção de que o acaso não tem o papel de que os ateus apregoam, por exemplo. Né? Quem é mais antigo aqui, tu gosta de computação, né? Se tu pega um Pentium 486 e faz esse Pentium 486 rolar a escada abaixo, uma escadaria de 1 bilhão e 500 milhões de degraus, quando ele chegar lá, no fim, daqui a 1,5 milhão de anos, ele não vai se tornar um Macintosh 2025. Ele não vai se tornar. O acaso não faz isso, gente. Tudo que é resultado inteligente foi pensado em um plano mais elevado. Quando se constrói um edifício de 50 andares, como estão construindo em Camboriú, existe um arquiteto-chefe, existe um engenheiro que vai fazer o cálculo estrutural, existem vários engenheiros que são subalternos àqueles que vão fazer cálculos secundários, importantes também, sistema elétrico, sistema de encanamento, sistema hidráulico, resistência aos ventos, etc. Depois tem os grupos de trabalho que vão executar. Então, existe, né, num nível mais sofisticado, um planejamento. Se isso vale para a construção de um edifício material, que vai durar, sei lá, 200, 300 anos, o que dirá para as cadeias alimentares, para as cadeias biológicas, para as cadeias evolutivas que existem no nosso planeta? Desde o placebo, desde o micróbio, desde a bactéria, até chegar ao golfinho, ao elefante, ao cachorro, ao gato e ao ser humano. Vejam, foi planejado em algum grau por uma consciência mais sofisticada do que a nossa. Que nós vamos chegar lá com o passar dos milhões de anos. Lembre-se, do átomo ao arcanjo. Qual é o nosso destino manifesto? É tornarmos angélicos. Um arcanjo, um serafim, sei lá, né? Esses termos da Igreja Católica Antiga, né? Ou, como nós dizemos no Espiritismo, o espírito puro. Para começar, precisamos nos tornar primeiro um espírito superior, como esses que vieram na codificação e responderam às perguntas do Kardec. Eu estava conversando com meu primo ali sobre isso. Né? Depois, podemos pensar, talvez, né, em ser tão perfeito quanto Jesus é. É muita aspiração, mas é um objetivo. É um objetivo auspicioso, mas não é impossível. Desde que se dê o devido tempo, bilhões e bilhões de anos. Porque Jesus não foi criado perfeito. Ele também, como todos nós, teve uma trajetória que pode ter tido menos equívocos do que as nossas, pode ter sido uma trajetória retilínea, mas que
passou de um estado de ignorância a um estado de plena sabedoria, tanto que é Jesus, de pleno amor. Ele adquiriu as virtudes que ele tem, ele não foi criado assim. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, nos bilhões de mundos que existem, e Jesus é o responsável por essa orbe, o espírito mais evoluído dessa orbe, permite que todos possam, gradativamente, paulatinamente, respeitando seu livre-arbítrio, respeitando o poder co-criador de cada um de nós, podemos criar o bem ou o mal para nós próprios, chegar lá. Mas nós precisamos ter perseverança, paciência e sabedoria, inclusive para evitar essa turbulência, para que sejamos as rochas, que a água passe, claro, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. A água vai nos modificar, mas ela não vai nos arrastar, ela vai nos modificar aos poucos. E é por causa disso que nós estamos aqui para fazer a nossa reforma íntima, que em última análise, como bem sabemos, é gradativamente, paulatinamente também, mitigar os nossos defeitos, dentre os quais o egoísmo, que é o mais forte, porque vem lá da selva, é derivado do instinto de autoconservação, e desenvolver nossas virtudes. Isso não se faz em 70, 80, 90 anos. Não se faz em uma encarnação, nem em duas, nem em três. Por isso que Deus nos dá sucessivas oportunidades para poder avançar em sua direção. Então, concluindo, a espiritualidade sadia não se traduz em uma religião institucionalizada. Pode ser espiritual sem estar vinculado a uma instituição. E muito menos a uma religião ritualística. Ah, tu tem que dizer tais palavras, tu tem que usar tais roupas. Não, né, gente? Não, né? Nós estamos em 2025. A espiritualidade sadia nasce de uma busca autêntica, que no nosso caso resultou no espiritismo. Mas para outra pessoa pode resultar numa outra religião. E tudo bem, cada um na sua, cada um no seu quadrado, como se costuma dizer, né? De repente aquela religião é mais adequada para aquela pessoa, naquele momento evolutivo dela. E essa é mais adequada para nós, no nosso momento atual. É preciso, para desenvolver uma espiritualidade sadia, ter uma convivência empática com outros credos. Ou seja, ouvir o que eles têm de interessante, quais são as particularidades da sua crença, porque isso pode nos trazer também conforto nesse mundo turbulento e líquido. Uma espiritualidade sadia não desenvolve medo ou culpa. O Nietzsche tinha um livro no final do século XIX, Além do Medo e do Pecado. Por quê? Porque a estratégia de muitas religiões antigas, mais tradicionais, era incutir medo e culpa nas pessoas, para poder fomentar comportamentos. Então aí tinha, né? Tu fizer isso, tu vai queimar eternamente no fogo inexpugnável do inferno. Coisa forte, né, gente? E não é só nas religiões mais tradicionais, também nas religiões reencarnacionistas. Se tu não fizer isso, tu vai reencarnar num gafanhoto, ou numa víbora, né? Ou numa rã, qualquer animal desprezível, né? Também era uma maneira de controle social. Vigiar e punir, uma coisa meio Foucault, assim, sabe? Vigiar e punir, sabe? Por quê? Porque sempre se manipulou as massas através do medo da culpa, mas não em 2025. Não em relação a nós, que já temos uma outra concepção. Nós podemos ser motivados pelo desejo de ser melhores, mas não seremos manipulados pelo medo e pela culpa de nenhum pastor, rabino, líder espírita, que quer que seja. A espiritualidade sadia não permite isso. A espiritualidade sadia desenvolve um senso de propósito. A minha vida não é em vão. A vida daquela meninazinha de 11 anos que caiu no precipício lá no Canyon Fortaleza não foi em vão. Preencheu um objetivo, ainda que não tenhamos ainda a sabedoria para compreender a extensão daquele objetivo. Mas as coisas não acontecem em vão. Uma vida humana
começa ou termina, não é em vão. Então tudo tem um propósito. E esse desenvolvimento do senso de propósito é próprio dessa espiritualidade mais sadia. Porque assim nós podemos abraçar o desconhecido, podemos abraçar a turbulência, podemos abraçar a fluidez de uma maneira mais confortável. Porque há dentro de nós valores, princípios que são permanentes. E esses princípios, esses valores que são permanentes, permitem que a gente possa enfrentar melhor essa tormenta, esse cipoal de valores, ideias, opiniões conflitantes que acabam nos atingindo, porque quando as opiniões, as ideias, os valores são de pessoas que estão situadas numa hierarquia em relação a nós, acabam nos atingindo. Então eu tenho um amigo que exporta, tem uma empresa que exporta para os Estados Unidos e ele está apavorado, que não sabe o que vai fazer com seus empregos, inclusive cortou o plano de crescimento da empresa, né? Algumas pessoas que estavam em estágio probatório já foram desligadas em função de um capricho, né? um devaneio de alguém que está situado a 9, 10 mil quilômetros de distância daqui. Então vejam, estamos todos interligados, estamos numa aldeia global. Mas se nós tivermos esse interior sólido, se nós desenvolvermos valores, essa fluidez talvez essa fluidez, até Guimau, possa ser enfrentada de uma maneira mais razoável. Para finalizar, imaginem que é o ano de 2300 e nós acabamos de chegar lá com uma máquina do tempo. Tá? Aí eu encontro até alguns reencarnados aqui, né? E aí alguém me joga um quebra-cabeça. Ó, esse aqui é o mapa mundi de 2300. Tá? Monta aí como é que é a estrutura política, administrativa, ambiental, os ecossistemas. Né? Mas eu passei 250 anos, né, sem ter contato, né, com esse plano. Como é que eu vou fazer isso? De repente, eu não saberia, mas uma mulher que tem intuição, o que a mulher poderia fazer? A intuição feminina, né? Ela olha as peças do quebra-cabeça e começa a ver ali o quê? No verso, um rosto. Aí ela vira todas as peças, aquelas milhares de peças, e começa a montar o ser humano. E monta o ser humano direitinho, porque o ser humano ela conhece. Aí ela vira, voa lá, é como diz os franceses, voa lá. Aí, como é que tu conseguiu montar o quebra-cabeça? Não, é que eu notei que no verso existia o corpo humano. E eu intuí que se o homem estivesse certo, o mundo estaria certo também. Muito obrigado. Vamos embora passar para o nosso passe.